welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje estou aqui com um dos participantes do maior reality de culinária do país, William Peters. Olá, gente. Gaúcho como eu, Canoas, Alvorada. GTA mandando na história. É isso aí. Então hoje a gente vai falar sobre a carreira do William. Na verdade, como esse é um canal de inglês, eu vou fazer vários desafios, vários challenges com ele, pra ele falar um pouquinho de inglês aqui. Vamos ver se ele fala realmente inglês. Ele falou que fala, vamos ver agora aqui. E também falar um pouco de vocabulário específico de culinária. Vamos fazer o possível. Eu me viro no meu inglês e é isso aí. E quem não me entende, desculpa aí. William, antes da gente começar, você tem uma pergunta que é muito importante, tá? É a mais importante do vídeo inteiro. Tu entende o que o Jacan fala sem legenda? O gordinho do Jacão fofinho, eu gosto muito. A gente não tem legenda lá na hora, né? Então, na hora que ele fala, a gente entende. Pelo menos eu consigo entender. Eu acho que a gente vê ele, eu falo com ele um pouco mais de coração, assim. Tá, então como é um canal de inglês, como eu te disse, nós vamos fazer alguns challenges aqui. And the first challenge is... can you talk about your career as a chef in English? Why did you decide to become a cook and then a chef? By the way, you say chef, not chef, right? It's Right, chef, it's chef. chef. Yeah. Okay, I can try. Well, I start to be a cook because I have a son. So I need to pay things because we don't be together, me and his mother. So I have to pay her because of the child and You're all the divorced, stuff. right? Exactly. So I have to start to work, and I start to work like doing bread. I was a baker. I went to Unicinos in south of Brazil, in São Leopoldo. So I do the university there, 3 years, and then I went to Barcelona, lived there for 5 years. 4 years in Barcelona, 1 year in Madrid, and then come back to Brazil. I worked there in a lot of restaurants with very good food. I went to some with Star Michelin, and I won 1 Star Michelin in one restaurant called Dos Cielos, and I won the 3rd Star Michelin in one of the restaurants called Diverso in Madrid. And then come back to Brazil, stay in Porto Alegre some time, and now I'm in São Paulo. I used to work with Helena Rizzo em Manioca. Passou no teste, fala inglês super bem, ok? Antes da gente mudar de assunto, a gente tava falando sobre errar e coisa assim. O que tu diria para as pessoas que têm medo de falar inglês, que têm medo de errar? Na verdade é o seguinte, o medo de errar é o que faz a gente não falar, né? E então, eu vou dizer uma coisa, não sei se eu posso também, né? A gente já pode decidir isso agora. Pode. Já pensou que quando a gente bebe um pouquinho, não precisa ficar bêbado, mas tipo, tu tomar uma cerveja ou 2, tu começa a falar, fica mais solto. Com o inglês funciona da mesma forma. Se tu te sentir mais solto, eu não digo que tem que beber pra falar, mas tu se sentir mais solto e sem medo de fazer o erro, não tem problema, porque inclusive as pessoas que falam inglês, que são os americanos, que sei lá, não importa o país e tal, eles falam inglês, eles mesmos não sabem falar inglês direito. Eles também fazem isso. Eles fazem muito erros, então pensa que a gente está aprendendo um idioma novo, diferente do nosso. Tem uma raiz diferente, é só falar, eles vão entender, e se eles não entenderem, ele pede para ter a troca, sabe? Por que não entendeu? Deixa para poder ficar mais fácil, mas geralmente eles entendem e é isso aí. Se tá certo ou tá errado, conversem. Depois que consegue conversar, aí tu consegue acertar ou errar o inglês melhor, assim. Perfeito, aí você vem aqui no canal e corrige lá nos erros avançados que nem eu botei no meu vídeo anterior, mas só se você quiser também, né? E aproveita que temos aqui, né, professora, e ela pode ensinar vocês. Perfeito. De graça, no YouTube. Mas, assim, falando de vocabulário de culinária, né, cooking vocabulary, é um vocabulário muito específico, né? Então, tem coisas que eu fico confusa também, porque não é um vocabulário que faz parte da minha vida, assim, sabe? Tu teve dificuldade quando tu te mudou? Tá, tu aprendeu aqui a cozinhar, fez a tua faculdade aqui, e aí tu foi pra lá e tinha que fazer as mesmas coisas que tu fazia no Brasil, só que em inglês. Com nome diferente, E exatamente. aí, como que funcionou? Tu sofreu com isso? Teve algum momento, assim, que tu pegou um ingrediente achando que era uma coisa e era outra e errou a receita? Não tanto no inglês, mas no espanhol, assim, né? Porque como a gente tava na situação lá e era Espanha, tem
a questão do espanhol, mas eu trabalhei com muito inglês, com grego, eu trabalhei com canadense, trabalhei com noruego. Então a gente entrou uma época na minha vida que a gente falava muito mais inglês dentro da cozinha do que fora dela, inclusive, né? Minha vida eu falava mais inglês dentro do restaurante do que falava espanhol. Mas aí na questão da cozinha tem várias situações que às vezes a gente usa palavras que as pessoas entendem mais como geral, que se usa muito francês para poder usar essas partes. Ah, pois é. Tem muita palavra do francês também. Tem muita palavra francesa que as pessoas mais ou menos entendem. E eu, na faculdade, tive, né, um pouco de inglês, um pouco de francês e um pouco de espanhol relacionado com cozinha. Bom, então falando desse vocabulário difícil de culinária, então agora eu tenho outros challenges por aqui. Então, eu não vou explicar nada. Eu quero saber se tu consegue explicar a diferença de palavras de culinária. Como, por exemplo, qual a diferença entre chop, dice, slice e mince? Traduzindo tudo é cortar, mas cada um de uma forma diferente. Isso, então tá? é isso que a gente vai explicar. Por exemplo, chop. A gente fica muito mais fácil de entender porque, sabe aquela tábua que tem? A gente chama ela de chopboard. Então, geralmente, chop é mais, como eu posso dizer, eu acho que tem mais a ver com o movimento, sabe? Porque quando eu escutava meu chefe falando, eles falavam chop, 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 chop. É tipo, corta, rápido, rápido. Chop, 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 chop. Então, sei lá, o chop seria uma coisa mais, como eu posso dizer? Picar? Eu acho que é mais picar. Tá. Mais um picadinho. Tá. Né? Não é tão picadinho, mas é mais picado. Dice é item muito legal. Se alguém aqui gosta de jogar RPG, por acaso, tem os dice. Que é dado, né? Que é dados. Então, dice nada mais é do que fazer dados. Ou cortar em cubinhos, que a gente fala em português, né? Que é cortar em cubinhos. Dados são mais bonitos, hein? Sempre fala dados que fica mais legal. Can you help me dice tomatoes for this guac? Aí o outro é slice. Slice. Slice nada mais é do que fatias, tá? Nada mais é do que fatias. Sabe o queijo fatiadinho? É uma slice of cheese, tá? Fechou? Come on, guys, let's go for a slice of pizza. E aí vamos falar no mince. Mince e dice são coisas parecidas. Mas eu acho que a questão maior é questão de tamanho, tá? E o dice também é pra ser um pouco mais quadradinho, por assim dizer, né? E o mince é mais, sei lá, salsinha. A gente costuma muito fazer salsinha para dar decorada nos pratos e tal, sabe? Daí tu vai cortar e fica super picadinho, pequenininho. Mince that rosemary, please. Tá, e aí tu tá falando das carnes, isso é bem interessante. Não tava aqui nas minhas perguntas, mas ó, como que fala picanha em inglês? Não tem, Ou então, não tem porque os cortes são diferença. diferentes? Não, são diferentes. A gente tem diferenças em cortes. Tem o corte americano, o brasileiro, o argentino e o uruguaio. Eu não quero juntar os dois, tá? Mas é só pra facilitar. Aí tem o brasileiro, o argentino, o norte-americano e o europeu. Basicamente são pensados dessa forma. Tanto é que, por exemplo, brisket é uma parte que existe da carne que é dos Estados Unidos, lá que eles usam a ideia do brisket. E a gente não chama de brisket, é o peito, na real. Tem, por exemplo, o que eles falam de New York Strip, tem o Porterhouse e etc., que são cortes específicos, que a gente não tem no português. Picanha é uma coisa que a gente tem no Brasil, acho que tem na Argentina também, e esquece por aí. E picanha não vai mudar nome. Tem uns mapinhas que ficam bonitinhos, que dá pra entender. É como se fosse unidades de medidas. É, tipo exatamente. assim, nos Estados Unidos é milhas e aqui é quilômetros. Exatamente. Os cortes da carne funcionam mais ou Faz menos diferença, e é muito diferente. Mas a segunda pergunta que eu ia te fazer é a diferença, então, entre bake e roast. Tá. Os dois podem ser traduzidos como assar, mas tem uma São diferença. assar, beleza. Só que, por exemplo, bake geralmente é relacionado com pães e com algo de confeitaria, bolos e etc. Tá? Com massa. Geralmente é com massa. E o roast é quando tu faz com... Dá pra fazer com legumes, dá pra fazer com carne. Por exemplo, roast beef, que eu acho que é o mais comum de se falar, a palavra roast. Mas tu pode fazer, sei lá, com aspargos, roast aspargos. Vamos supor que o roast tá mais parecido com o que é o nosso churrasco, por assim dizer. Dá pra fazer no forno, dá pra fazer etc. Mas é o mais parecido que a gente pode dizer sobre a questão do churrasco, é o roast, tá? Do que o bake tem a ver com massas, eu acho, né? Bolo e pão e etc. So you bake a cake, but you roast beef. Exato. Ok? You can roast a chicken, a whole chicken, you roast a Turkey, que turkey, eles comem lá. you can roast a fish. You never can roast a cake. bread. Bread, You don't roast a bread. Ok, good, very good. E qual a diferença agora entre shredded e grated?
Shredded and grated. Tá. Bom, a gente vamos pensar em queijo, que eu acho que é o melhor, assim. Shredded é uma coisa que, sabe quando tu rala, tu pega o ralador, aí tem várias partes do ralador, né? Tem 4 partes lá. Aí tem aquela parte mais grossa, grande, assim, dá uma ralada linda, assim. Aí ele fica, sei lá, uns fiapos desse tamanho. É quase como se fosse desfiado, assim, né? Porque a ideia é que seja desfiado, então no queijo. E aí, por exemplo, aquela outra partezinha que tu rala que é só uma... que não tem buraco. É um buraquinho pequenininho, né? Não, nem o do buraco, é ainda aquela outra que é pra ralar mesmo, pra desmanchar as coisas, assim. Tá. Aí tu rala aquele queijo parmesão, alguma coisa assim, que ele fica pozinho, é mais ou menos por aí. Então, tipo, a diferença é... Aí fica grated. Aí fica grated, É, exatamente, fica grated. É só pensar também que o shredded, tu pode fazer chicken, né, frango. Sabe frango desfiado, que fica lá e tal? É mais ou menos isso aí. E eu ainda acho que dá pra fazer salada. Sabe quando tu pega a folha e dizem que tu rasga a folha, faz uns rasgos grandes e tal? Eu acho que dá pra funcionar assim. É, porque shred é o verbo rasgar também, né? Numa folha, por exemplo. Daí- Shred paper. E daí eu acho que funciona também dessa forma. Então, shredded chicken, frango desfiado. E aí, o grate, a gente provavelmente vai usar pra dizer ralar, né? Pode ser mais raladinho. Ralar as coisas. Grate. Ralar algo. Imagina que tu possa fazer, sabe quando tu faz aquele molhinho branco com noz moscada? Sabe? Nunca faço. Pois é, aí tu tá lá, ó, granted noz moscada. Great. Imagina, great. Great. Alright. E a última aqui são 4 verbos que acabam confundindo também. Que mais usado eu acho pra confeitaria, talvez. Não sei, tu pode Sim, me... pode ser. Que é mix, beat, stir and whisk. Qual a diferença? Ai. Agora é um pouco complicado. Essa aí é mais difícil, gente. Eu me You can pegou do um it. pouco. Pois é. Whisk, tá? Tem a ver com fouet. Você sabe o que é um fouet? É um whisk em inglês. É um whisk. Então, Exatamente. É isso aqui, ó. Aí tu vai fazer o quê? Vai colocar ele e vai fazer essa e vai entrar ar na hora de fazer a brincadeira. Sabe quando tu vai fazer nata batida, chantilly, alguma coisa assim? Tu tá whisking, Ok. né? Essa é a ideia. Mix é quando só mistura, eu acho. Né? É uma coisa de misturar. Que pode ser com uma spoon, com uma colher. Pode ser com uma colher. E o beat, Bater. né? Bater. Vocês conseguem pensar em música que tem o beating, né? A batida. Que é a batida da música, logo é bater as coisas. Eu não sei pra que eu usaria bater, na real, na cozinha. Não, tu não bate nada? Numa beater? Numa batedeira? Ah, é relacionado a beater. Ah, também pode ser, ó. Beat, ó. Eu não sou cozinheira aqui, né? Mas, eu ó. sei, mas é que pra mim parece tão que seria tudo whisky. Whisk, eu acho que o whisk, olha aqui, né? Não sou a cozinheira, mas acho que o whisk precisa do fouet. Pode então ser. é o whisk, porque tu tá usando um whisk. Que se chama o intensivo. Beater. Agora, beat, tu pode bater ovos, por exemplo, com um fork, Tá bom, com um garfo. tá bom, entendi. Tô conversando. Ótimo, aham. Sei lá, tu pode beat something, beat Tipo egg. beat mayonnaise. Com um fork. Um fork. Não pode? Pode. Ou com uma beater, que é a batedeira. verdade, muito bem, muito obrigado. Essa eu não sabia, gente. Eu pesquisei antes, tá achando que... Então, steer tem a ver... É stir, eu Stir. acho. Só pra que a Stir. gente tá ensinando. Não, eu não vou te corrigir, é um Não, vídeo. gente, vai... vamos falar português certo. Eu falei steer, não, stir. Stir. E aí tem o stir fry, que na verdade é um monte de coisa na panela, na frigideira, sabe? E aí tu salteia ela e tu tá fazendo stir. Essa é a ideia. Quando tu dá essa mistura toda, sabe? Diferente do mix, que é só misturar. Esse, na verdade, é continuar fazendo. Eu acho coisa mais chique, confissões de Karina, cozinheira. Aquilo é muito legal, mas dói o ombro, dói o braço, tem que ter tempo. Mas é muito chique aqui. É muito legal. E é fácil de fazer, viu, gente? Dá pra treinar com feijão em casa. Ok, William. Nossa, tu passou no teste em todos os challenges. Nota 10. And thanks for teaching us so many words. I'm trying my best. You did your best. You're very good. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei e de seguir o William no Instagram. Por favor. Lá, cada semana ele ganha 40 mil seguidores. Eu fico tipo, ai, eu ganho muito menos do que isso. Eu não tô ganhando 40 por semana, eu comecei a ganhar 5 por semana e aí virou agora bastante. Mais de 40. E se vocês quiserem, de repente, uma cooking class, é o nosso sonho de consumo aqui, fazer uma cooking class de verdade, com o William cozinhando em inglês.
Alguma receita? A gente podia fazer, né? Dá pra mandar as receitas nos comentários, quem sabe. E a gente pode tentar fazer isso aí em inglês, totalmente em inglês, tá? Eu não vou falar português com vocês, se vocês não me entenderem aí vai ficar complicado. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham da Por ideia. favor. E não esqueçam de se inscrever aqui no English in Brazil, porque tem dicas de inglês toda semana. See you next video. Bye! Bye!